desejo de testificar para que vidas sejam transformadas, que seja errada. É que também é possível ser legalista quando a gente está completamente engajado e fazendo 1001 atividades sociais. Você diz, a sua igreja tem? A nossa igreja tem. Tantas atividades, e a sua não tem? Ah, que pena. Nossa igreja tem. Se a nossa igreja é mais produtiva que a sua, a gente obedece o mandato de Jesus, né? Vai fazer o quê? Vocês? É possível ser legalista nesse tipo de juízo, julgando agradar a Deus de forma superior a outros pouco engajados. Então é assim, você está engajado em alguma causa social? Não está? Ah, que pena, você é um crente isolado, é? Que pena, você não foi lá na palestra do pastor Eber, né? Sei. É possível ter um espírito de autojustiça, de soberba, quando a gente acha que nós estamos muito engajados e fazemos muito, a gente acaba, e nesse caso, acaba invertendo a missão da igreja, porque a gente assume uma postura de que esse engajamento social é até mais importante do que anunciar o evangelho de Jesus Cristo para transformar corações. Nós reduzimos transformação social a questões horizontais, e nossa mensagem não fica muito diferente do que você ouve num programa de televisão sobre mudanças sociais. Eu quero mostrar a vocês que, infelizmente, cristãos têm reações diferentes e não equilibradas sobre nossa participação neste mundo. Tem alguns que participam sem entender as implicações, porque estão desejosos de sempre fugir do mundo para voltar para o seu oásis. São os evangélicos pietistas. E os progressistas falam, não, nada disso, o negócio é se enfiar lá no meio, e não percebem muitas vezes que aquilo que eles chamam de missão da igreja, gente descrente faz, sem Jesus. Mas ele faz. Ele também está engajado em várias causas sociais. Faz um monte de coisa pelo bem de outros. Mas sem o nome de Jesus. E sem entender como é que o evangelho muda nossa percepção de engajamento neste mundo. Então, eu só estou levantando essas reações opostas para fazer uma pergunta a você, que eu espero responder, pelo menos parcialmente, nessa primeira palestra. Como é que a gente não tem uma postura de afastamento, uma postura monástica de espiritualidade, por um lado, e não cai num cristianismo que só pensa em fazer ações sociais como substitutas da vida com Deus? Isto é, como é que a gente não se afasta e não se isola, ao mesmo tempo que não se envolve de tal maneira que se contamine com uma mentalidade não cristã de mudanças e relevância? Inclusive, deixa eu só dar um alerta a vocês. O tema da igreja este ano é muito apropriado, mas é possível confundi-lo de tal forma a pensar que relevância é o que gente descrente pensa sobre relevância. Se você falar sobre relevância, se você chegar hoje para um amigo descrente e falar, então nossa igreja está falando muito sobre relevância, ele vai falar, que ótimo, eu também estou pensando sobre isso. Mas se a nossa maneira de pensar sobre relevância não estiver sendo moldada por uma cosmovisão bíblica, o nosso discurso vai ser parecido. Então, até nisso é que eu digo que a gente precisa ter cuidado. Como é que a gente não se isola, mas não se envolve de tal forma que o que a gente fala não é muito diferente do que um não cristão falaria? Essa é a pergunta importante, e é aí que eu quero voltar para o livro de Daniel e aprender algumas coisas com este livro, tá bom? Vamos lá. A história começa com Nabucodonosor levando duas das coisas mais preciosas que ele poderia levar, inclusive como castigo pela idolatria do povo, por terem abandonado o Senhor. Ele levou os utensílios do templo para o templo do seu deus pagão e levou os meninos de Judá. Tá? Levou os utensílios e levou os filhos dos judeus para serem seus servos na Babilônia. E esse começo é um começo que pinta o cenário para qualquer judeu entender que esse mundo é mau. Porque aquilo que deveria pertencer ao templo de Deus
está num templo pagão. E os filhos que são descendentes da aliança que Deus fizera com Abraão, agora estão servindo um rei pagão. Quer dizer, o cenário pintado no começo da história é um cenário bastante inóspito à fé, entendeu? Bastante bélico para com a fé, bastante complexo, difícil. É assim que a história começa. É como se você estivesse assistindo um filme ou uma peça e a primeira cena fosse chocante para te acordar. E agora você falasse assim: uau, o que vai acontecer nessa história? É mais ou menos assim que ela começa. Ela começa com Nabucodonosor levando as coisas preciosas que representavam o culto a Deus e levando os herdeiros de Judá para a Babilônia. Diante disso, começa então a história de 4 jovens num contexto de exílio. E como eu falei que nós somos peregrinos a este mundo, eu quero fazer paralelos entre a nossa vida e a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? Como eu falei, às vezes nós temos buscado refúgio para fugir do mundo, quando na verdade nós deveríamos entender que estar no mundo é mais ou menos inevitável. Então é melhor que a gente pense sobre como viver no mundo de uma forma agradável a Deus. E deixa eu explicar por que às vezes, o que eu quero dizer por buscar refúgio para fugir do mundo. E, por favor, ouça com carinho o que eu vou dizer. Eu não estou aqui para fazer você se sentir mal. Mas quando a cultura evangélica brasileira resolve fazer cultos todos os dias da semana, às 2, às 4, às 6, às 8 e às 10, é para tentar fazer com que as pessoas, em alguma medida, saiam de qualquer atividade do mundo para poder se fechar dentro do seu casulo. Eu sou parecido com você. Eu também gosto mais de estar aqui do que estar ali fora. Eu curto muito mais conversar com vocês do que conversar com gente fora. Os meus melhores amigos estão aqui dentro. Mas a verdade é que Cristo não nos deixa aqui para que a gente fique restrito só aos nossos. Senão ele levaria a gente para morar com ele rapidamente. Ele deixa aqui porque a gente é lançado como míssil para o meio deste mundo, para viver de forma cristã em meio a este mundo. Então, a verdade é que nós às vezes buscamos refúgio, mas nós deveríamos entender que a igreja é o lugar onde eu sou alimentado para que eu volte para o mundo. É o lugar onde eu sou fortalecido para que eu volte e dê testemunho. E eu sei que não é fácil, mas eu quero que você guarde isso à medida que a gente olha para o restante da história. Veja que esses jovens, quando eu falo jovens, entenda que a maioria dos estudiosos acha que esses 4 meninos tinham cerca de 14 ou 15 anos. Eram adolescentes. E esses adolescentes, eles são colocados debaixo de uma rigorosa preparação na cultura babilônica. Olha o versículo 4 em diante. Fala assim que eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e competentes para servir no palácio real. Isso são as qualidades deles, eles já passaram no vestibular, tá? Isso aqui é o vestibular. Eles tinham várias qualificações que eles tinham que ter. Então esses meninos foram escolhidos, não é porque não tinha outros, é porque eles eram os melhores. Eles passaram no vestibular, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, não sei quem, mas foi assim, tá? Eles passaram na seletiva. E aí depois disse assim, no final do verso 4, que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, e o rei determinou a alimentação diária. Os jovens deviam ser educados ao longo de 3 anos, e deveriam então aprender muito da cultura babilônica. Então, é importante que a gente compreenda o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Esses jovens estão sendo escolhidos e sendo treinados durante 3 anos, porque eles estão numa fase da vida facilmente moldável. Eles não têm 30, 40, 50, 60. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais rígido. Isso não é necessariamente bom, tá? Mas a gente vai ficando mais rígido, mais difícil de mudar. A gente fala assim, velho é difícil de mudar. É coisa difícil, não é?
Então, jovem não. Quando você tem 15, é fácil você ser moldado. E esses meninos estão ali para receber uma espécie de reformatação da sua leitura de mundo, ter uma nova mentalidade. É como se eles tivessem passado na Federal da Babilônia, tá? E agora eles vão receber 3 anos de tudo pago, para serem educados a pensar como um babilônico. E várias coisas acontecem que são marcantes aqui. Primeira coisa é que os nomes deles são mudados. E eu preciso te lembrar de algo. Ter o seu nome mudado incomoda, mas ter o nome de um judeu mudado é muito pior. Porque o judeu, ele era de uma cultura que prezava o seu nome. O seu nome tem significado, não é só bonito. Não é assim, o nome não era escolhido assim, dizendo, eu olhei uma lista de nomes e eu achei esse bonito, eu gosto. Não tinha nada disso na cultura judaica. Nome era escolhido porque ele representava uma história de vida. Então, nomes falavam muito a respeito da identidade de uma família. E esses meninos têm seus nomes mudados. E a maioria dos estudiosos vai dizer, olha, há vários indícios, a gente tem uma menção explícita no capítulo 4, de que os 4 nomes eram nomes baseados em deuses pagãos. Baseados em deuses pagãos. Imagina, chama você de Iemanjá, ou de Exu, ou qualquer outra coisa assim. Se isso incomoda você, imagina um judeu. E sabe o que me surpreende? Completamente submetidos. Sem reclamar, sem abrir a boca, nem um pio. Aí você poderia dizer, mas também eles são escravos, né, pastor? É verdade, mas quando chegou o assunto da comida, eles falaram, não é? Mas do nome, nada. Abnegadamente se sujeitaram à mudança de nome. Depois disso, existe o desafio educacional. Eles foram treinados na língua e na cultura babilônica. É bom que você entenda que treinados na língua e na cultura babilônica significa se submeter a uma educação completamente distinta da deles. Quando os babilônicos ensinavam matemática, não é só matemática. Quando eles ensinavam estudo dos astros, eles eram conhecidos por estudar os astros. Não é só astrologia, ou melhor, não é só astronomia, tem um pouco de astrologia aí. Quando eles estudavam química, não era só química que estava aí, tinham outras coisas, tinha alquimia também. O que eu quero dizer para você é o seguinte, numa época em que não tinha divisão entre religioso e científico, essas coisas se misturavam. Você e eu temos dificuldade de pensar assim, porque nós somos herdeiros do período iluminista. A partir do iluminismo houve uma divisão entre crenças e ciência, de uma tal forma que ciência é feita aparentemente de forma isenta de crenças. Mas não era assim antes. As pessoas falavam de estudar os astros misturando com as suas crenças. Então você não tinha distinção entre astronomia e astrologia. Hoje, se eu chegasse para alguém que estuda os astros e falasse assim, que legal, você é astrólogo. Ele fala, opa, eu não, eu sou astrônomo. Mas ele quer dizer, eu sou um cientista, eu não creio nessas bobeiras, nessas baboseiras. Mas antigamente não tinha essa distinção, as pessoas tinham crenças. Portanto, elas ensinavam ciência a partir das suas crenças. Então, imagina quanta coisa eles não estudaram a partir de crenças dos caldeus, de literatura, de astronomia, de química, qualquer tipo de estudo, não é? E eles se submeteram a isso de novo. Pianinho. Não é possível. Achei que esses meninos eram crentes. Não falaram nada, não protestaram lá no Grêmio? Não? Não falaram nada lá, não chegaram no diretor e falaram assim, nós somos evangélicos, a gente não pode estudar uma coisa dessa. Calados. Isso nos ensina uma coisa muito difícil, mas importante de nós refletirmos aqui. De que se sujeitarem à educação pagã tem muito a ver com estarmos em contextos mundanos e tolerarmos paradigmas pagãos onde nós estamos. Porque não é papel nosso sempre revolucionar. Tem certas coisas que estão além do nosso poder de mudança.
Daniel, Ananias, Misael e Azarias não iam fazer uma revolução educacional. Eles tinham 15. No entanto, com 15 anos de idade, o que eles podem fazer é tolerar essas coisas e conviver nelas, pedindo que o Senhor os purifique de não serem contaminados por essa mentalidade. Isso tem muito a ver com a vida de um estudante hoje na universidade. Vários jovens aqui já se submeteram à vida universitária, outros estão entrando, alguns dos seus filhos ou netos estão entrando nesse contexto, e o nosso desejo seria botá-los numa redoma. A gente gostaria muito que ele fosse para a universidade numa bolha, se possível, não é? Que ele não fosse contaminado com essas coisas, mas a verdade é que ele está lá para tolerar algumas dessas impiedades e desenvolver amor por Deus no contexto acadêmico. Essa é uma das coisas que nem sempre a gente tem pensado, sobre como a Escritura nos ordena a amarmos a Deus com todo o nosso ser, inclusive com a nossa mente. Eu aprendi isso alguns anos atrás, sobre como Jesus está nos ensinando muito quando ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Veja, se eu chegasse para você e falar assim: você tem que amar a Deus com todo o seu coração, você fala: eu sei, pastor. Se eu falar assim: você tem que amar a Deus com todas as suas forças, você fala: exato. Com toda a tua alma, você diz: nossa, até dói na alma o quanto eu amo Jesus. Mas se eu falar assim: você tem que amar com a sua cabeça, você fala: hã? Porque a gente não declara amor com a nossa cabeça. A gente perdeu isso de vista. A gente não fala de amar com a mente. A gente está acostumado a falar de amor associado a sentimentos. Por isso que alma, força, coração, a gente entende, mas mente? Quem é que declara um para o outro: eu amo você com todo o meu raciocínio? Ninguém declara amor assim. Mas Jesus ensina a gente a compreender que todo o nosso ser deve ser dedicado em amor para com Ele. Embora pareça estranho a gente amar a Deus com a mente, a verdade é que a gente sempre ama com a mente. Todo o nosso desenvolvimento intelectual é por amor a pessoas. A gente sempre quer conquistar coisas, atingir prestígio, ganhar dinheiro ou crescer academicamente. Tudo isso porque a gente tem zelo por pessoas, ou outras, ou nós mesmos. Mas a gente sempre se envolve intelectualmente com coisas por amor a pessoas. A verdade é essa. A gente não faz nada que não seja movido por amor ou interesse. Pode ser até de agradar os meus pais, ainda que eu não goste desse curso. Pode ser. Mas a ideia é que você faz movido por interesses, por coisas que estão no seu profundo. O que eu quero destacar aqui a vocês é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias se sujeitaram a esse contexto difícil porque eles entendiam que ama-se o Senhor com todo o seu ser, inclusive com o seu intelecto. Agora você vai dizer assim: ah, pastor, mas o senhor está falando assim de gente estudada, né? E eu que nunca fui para a faculdade? Não sou assim uma pessoa do livro. Não é interessante que Jesus tenha tido o cuidado de não elitizar o mandamento? Ele não está falando de pessoas inteligentes que conseguem amar a Deus. Ele está falando de amar a Deus com todo o teu entendimento. Ele está particularizando para dizer que cada um vai amar o Senhor com aquilo que tem consigo, com as potencialidades que você tem. Alguns mais dotados em teoria, outros mais afeitos a práticas, mas a verdade é que nós amamos a Deus segundo a nossa constituição, inclusive o nosso entendimento. Então, esses meninos se sujeitam a essas coisas porque parte do desafio de ser cristão neste mundo é desenvolver profissão, é desenvolver habilidades de serviço onde quer que nós trabalhemos, à luz desse amor por Deus. Mas, voltando aqui para o perigo dessa educação, a gente tem que lembrar que toda a educação tem como propósito, de alguma maneira, transformar pessoas, redimir pessoas, solucionar pessoas, formá-las de tal maneira que elas serão valiosas
para a sociedade. Eu digo isso porque eu aprendi, fui capelão de uma escola confessional alguns anos atrás, e eu aprendi uma coisa que eu queria que você lembrasse, que você soubesse. Quando a gente coloca nossos filhos em escolas cristãs, digamos que alguns de vocês coloquem em algum colégio cristão, vocês dizem, pastor, pelo menos os meus filhos estão numa escola confessional. O que eu aprendi é que toda escola é confessional, toda. É que algumas explicitam e outras escondem com a sua confissão. Mas quem educa, sempre educa a partir de valores, crenças e princípios, sempre. É inevitável isso. Não existe educação neutra. Não existe educação neutra de valores, neutra de princípios. Não existe. Então toda educação é confessional. Você nem sabe, mas todos vocês passaram por escola confessional. Mas não que elas se considerem confessionais de acordo com as leis de diretrizes e bases do MEC, tá? Elas não são consideradas confessionais pelo MEC, porque o MEC não tem cosmovisão cristã. Mas a verdade é que toda educação visa treinar alguém de acordo com valores, com princípios. Ela tem uma cosmovisão por trás, ela tem uma confissão, algo que ela confessa ser verdade, ser valioso, ser importante. Portanto, toda educação tem esse intento. Daí a razão de eu querer estimular vocês a entender que não só era desafiador para Daniel e os seus amigos, mas é desafiador para qualquer menino que está na escola hoje, tá? Porque o propósito de todo processo educacional é moldar alguém. Inclusive, sejamos explícitos com o livro de Daniel e depois a gente fala da nossa realidade. Nós também estamos sujeitos, ou melhor, no livro de Daniel havia um interesse de deletar a identidade judaica. Deletar a identidade judaica, tá? É por isso que eles estavam sendo treinados. Se a gente olhasse para a história sem essa percepção, você diria assim, nossa, que privilégio, estudar com tudo pago, comer das finas iguarias do rei, do bom e do melhor, estudar na Federal da Babilônia com tudo pago e comida de melhor qualidade, não é? Culinária ali, top. Mas isso é perder de vista que todo esse intento era encantá-los para que se sujeitassem a uma cosmovisão pagã, babilônica da vida, tá? Então, eu quero agora chamar a sua atenção para qual é o momento em que esses jovens dizem, opa, agora não dá. Parece estranho para a gente você se submeter à mudança de nome, se submeter a uma cultura que você vai ouvir um monte de bobagem, e na hora de comer você dizer, não, comida não. Não é estranho? Você fala, comida, por favor, de todas as coisas. Para alguns de nós a gente diria, mas tinha bebida alcoólica, pastor. Mas nem era essa a questão. Haviam outras coisas envolvidas que estavam ligadas à dieta alimentar de um judeu. Aí você fala assim, puxa, a vida, comida, né? Mudar o nome eu ia brigar, ué. Lá meu menino ficar lendo literatura pagã, eu ia brigar. Mas agora, comida. E no entanto, o texto fala que ele resolveu firmemente não se contaminar. Existe uma razão para isso. Talvez duas razões. Uma é mais explícita, a outra é implícita. É bem provável, embora não seja óbvia. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei porque essa alimentação quebrava as regras de alimentação de um judeu. O judeu tinha uma dieta alimentar que Deus havia proposto na lei mosaica. Mas tem um outro fator. As refeições dos babilônicos também eram muito ligadas ao culto idólatra. Lembra que no capítulo 5, que foi lido um pedacinho aqui pelo pastor Jason, antes daquele trecho que ele leu, Belsazar está fazendo refeição e está adorando os deuses. Ele está fazendo uma espécie de culto, é uma ceia religiosa, por assim dizer. Algumas dessas refeições tinham um cunho de adoração. Então, isso é provável razão para Daniel não querer se contaminar. Isso aqui, então, nos ensina a importância da gente entender certos limites, de que a gente se sujeita a algumas coisas, mas entender certos limites.
E eu quero aqui agora gastar algum tempo explicando a vocês possíveis limites que a gente não tem traçado. Limites que a gente não tem tido a sabedoria. Quando eu estou falando a gente, eu estou sendo generalizado. Claro, alguns de vocês podem ter aprendido isso. Eu louvo a Deus se você aprendeu. Mas eu queria aqui chamar a nossa atenção para padrões que são impostos pelo mundo e começam a mudar a nossa mentalidade. E quando isso acontece, a gente deveria acionar o botão de alerta. A ideia é a seguinte: estar inserido no mundo é meio que inevitável, mas quando o mundo começa a mudar sua visão da realidade, você tinha que apertar o botão de alerta. Tipo, perigo, perigo, né? Ficar alerta, atento em relação a isso. Conformar-se com esse século envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de cosmovisão. Eu quero dar alguns exemplos bem simples, tá? Mas para mostrar a você que isso acontece não só com coisas óbvias. Lembra que ontem eu falei de uma dicotomia aparente e uma dicotomia disfarçada? Se você dissesse assim, pastor, tem crente que rouba lá na sua empresa. Essa é a dicotomia aparente. Todo mundo sabe que é errado. Até o descrente sabe que é errado. Você não precisa de sermão na igreja para aprender isso. O que eu quero que a gente atente agora é para alguns exemplos de coisas que nem todo mundo percebe que está errado, porque ela entra de forma sutil e ela muda mentalidade. Vou dar exemplos de coisas que não são pecaminosas na aparência, mas são pecaminosas na mudança de mentalidade. Veja só, deixa eu dar um exemplo agora mais para jovem, tá? Os mais velhos vão adorar esse exemplo. Pastor, fala mesmo, pastor. Desce a ripa, não é? Vamos falar sobre contato físico no namoro. Olha que interessante. Muitos jovens cristãos entendem que você pode ter contatos físicos liberados, contanto que você trace aquela linha divisória que passou disso é fornicação. Esquecendo-se de que contatos físicos são preparação para isso. São uma preparação boa que Deus fez para isso. O que eu quero dizer é que quando a gente tem a oportunidade de beijar, de abraçar a nossa esposa, o nosso marido, é uma forma que Deus deu para preparar para contato íntimo. E isso é bom, isso não é ruim. Agora, a gente brincar de preparar e não consumar é ter uma cabeça perigosamente manchada pelo mundo. Brincar de preparar e dizer, agora para. Você percebe como às vezes os jovens acabam querendo fazer quase tudo que o mundo faz, só não dão o último passo. É perigoso a gente pensar assim. Quando na verdade namoro não deveria ter esse propósito. Não é brincar de quase tudo, mas não de tudo. Porque tem crente que se acha fiel tendo essa mentalidade. Pastor, eu e minha namorada nunca cruzamos a linha. Mas ficou ali brincando perto dela o tempo todo. Essa é uma mentalidade perigosa, mas que entrou no nosso meio. Aí os mais velhos estão dizendo, fala mesmo, pastor, então agora eu vou falar para vocês pais. Agora eu vou bater em vocês pais. Você fala assim, pastor, mas lá em casa eu tenho trabalhado duro, viu, duro. Aí a esposa fala assim, meu bem, você está muito ausente de casa. Você tem que estar mais com a gente. Minha querida, você acha que eu estou fazendo isso para quem? Estou fazendo isso para vocês. Estou trabalhando para dar o melhor para a nossa família. Você já ouviu essa frase antes? Estou trabalhando para dar o melhor para a nossa família. Quando ele pensa em melhor, o que ele pensa? Em dinheiro para viajar, ou mandar os meninos para estudar no lugar que ele idealiza, ou reformar a casa, ou comprar um imóvel, ou um carro. Por que o melhor sempre é ligado a finanças ou confortos? Por que o melhor não é o reino de Deus e a sua justiça? Mas dar o melhor para a família está muito ligado àquilo que eu consigo adquirir. Olha como a gente tem uma cabeça pagã, mesmo dentro da igreja. A gente usa de justificativa num debate com a esposa, mesmo dentro da igreja. Porque a nossa mentalidade é de que o melhor é aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso é pagão. Deixa eu dar um outro exemplo agora. A esposa está amando, agora eu vou bater na esposa também. Porque ela está falando assim, isso o pastor fala com os homens. Não é? Então deixa eu falar de como tem certas barreiras que
são comuns no nosso meio e é mostrando uma mentalidade ainda influenciada pelo mundo. Olha só como ter filhos é uma barreira grande em nosso tempo. Quando eu falo ter filhos, é assim, nós todos temos pais, avós ou tios, alguém na família que você fala, nossa, minha avó, minha mãe ou minha tia, ela teve 12 ou 9, né? A gente tem histórias assim. Ah, eles são do tempo que assim, tinha várias. Mas hoje não dá, né, pastor? Presta atenção, olha a nossa mudança de mentalidade. Hoje é impossível, né, pastor? Veja, é impossível porque a gente estabeleceu parâmetros específicos para ter filhos. Eu entendo as dificuldades, eu não estou fazendo apologia a ter um caminhão de filhos. Ou ter um ônibus para poder levá-los para passear, não é isso. Só estou querendo mostrar para vocês a nossa mentalidade pagã. Presta atenção. Propaganda de férias em qualquer lugar do Brasil, se é um lugar voltado para a família, na propaganda vai ter um homem, uma mulher, um menino e uma menina. Sabe por quê? Essa é a família ideal. 4. Carro cabe, normalmente, 4. A não ser que você tenha um carrão, né? Mesa de restaurante é para 4, normalmente. Pode perceber. Se você vai pagar um quarto de hotel, 4. Não tenha mais. Então, assim, ter filhos para alguns é barreira, mas quando tem também, não passe de 2, pastor. Eu tive uma experiência muito próxima minha. Quando nós tivemos nosso segundo filho, nós temos 2 meninas e um menino. Nós tivemos a primeira menina, quando nasceu o menino, e aí a gente tinha um casal, o pessoal falou assim, pastor, que bênção, agora, né? Eu tinha a família ideal, né, pastor? Eu tinha aquela da propaganda. O pai, a mãe, a menina e o menino. Daí, o que é mais o quê? Eu tenho toda... Presta atenção. Olha a mentalidade pagã. O que vale é a experiência. Inclusive, por que algumas de nós, mulheres, agora eu vou falar para as mulheres, por que às vezes a gente fica frustrado? Porque eu tive 3 meninas, não nasceu homem na casa. Ou teve 3 meninos, não nasceu menina. É porque a gente curte mais a experiência do que o ser mãe de filhos feitos à imagem de Deus. A gente é tão manchado por uma mentalidade pagã, a gente quer a experiência e não pessoas crescendo à imagem de Deus. Você percebe como isso permeia o nosso contexto? A gente está repleto disso. E eu tenho mais exemplos, mas eu vou pular para uma questão de tempo. Eu quero que a gente compreenda aquilo que eu disse ontem, que mundanismo não é um certo tipo de atividade, mas é como nós fazemos atividades. O pecado não está em ter prazer em coisas criadas, mas em usá-las indevidamente. Entende o que eu estou falando? O prazer não está, o pecado não está em ter prazer em coisas que Deus fez. Está em usar as coisas que Deus fez indevidamente. Isso é pecaminoso. E às vezes a gente está habituado a se isolar e perde de vista o que eu falei ontem, que mundanismo é mais parecido com o vírus que a gente carrega até para dentro de atividades da igreja. A gente faz coisas na igreja, às vezes, com referenciais mundanos. A gente pode cantar louvores segundo padrões mundanos, a gente pode pregar e ensinar segundo padrões mundanos, a gente pode administrar segundo padrões mundanos, dentro da igreja. Mas mundanismo é algo que a gente carrega conosco, não é um mal que tem a ver com certo tipo de atividades. Então aqui, a minha fala nessa manhã é para nós não sermos exortados a nos isolar, mas a nos envolver com essa resolução de não nos contaminarmos, tá? Resolver nos envolver, não nos contaminando com as finas iguarias do rei. Eu quero terminar então falando do restante da história e fazendo uma aplicação. O restante da história é assim: Daniel pede para o chefe dos eunucos para não comer. É claro que ele pede porque ele está subordinado a uma autoridade. E o cozinheiro-chefe falou, vou me lascar, porque se eu não dou comida para vocês, e depois Nabucodonosor percebe que vocês estão fraquinho, vai dizer assim, qual era a minha ordem?
Aí Daniel faz assim, por favor, faça só um teste, 10 dias. Pode ser 10 dias. E aí, se no final a gente tiver fraquinho, aí você muda, aí volta ao projeto original. Pode ser? É interessante que a gente entenda o cuidado de Deus na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Porque eu vejo aqui 2 coisas que têm a ver com a nossa fé cristã. A providência de Deus está presente aqui na história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tanto de forma ordinária, quanto de forma extraordinária. Isto é, primeiro, ele pediu para o chefe, né? Ele pediu para o seu superior, e ele atendeu. Isso é a típica providência ordinária. Quando eu estou falando ordinária, eu não estou minimizando, eu não estou desprezando, estou querendo dizer que Deus faz isso na vida da gente. Nós, às vezes, temos exigências utópicas no trabalho, você vai lá, pede ao seu chefe para isso ser repensado, e ele diz, tá bom. Aí você fala, Senhor, obrigado. Providência ordinária. Isto é, aquilo que Deus faz na vida da gente, aquilo que Deus nos livra, mas que são coisas da vida comum. Por causa da direção de Deus, nós somos libertos de certos problemas, de certos dilemas, de certas situações constrangedoras. Mas tem uma providência extraordinária aqui acontecendo. Eu acho que tem pessoas que olham para essa história e adorariam ver assim um exemplo de dieta vegana. Não é? Pastor Daniel era vegano. Ah, pastor, o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram, se não veganos, pelo menos vegetarianos. Está vendo? Porque carne faz mal. Quando, na verdade, eu creio que o que está acontecendo aqui é um exemplo do extraordinário. Não é verdade que 10 dias de uma dieta muda radicalmente a aparência de alguém. Mas Deus fez alguma coisa diferente acontecer. Deus fez com que algo extraordinário acontecesse. E no final, o cozinheiro dissesse assim, uau! Vou deixar vocês comer, então, a dieta de vocês. Olha o cuidado de Deus em livrá-los. Eu estou terminando essa minha primeira parte dizendo para vocês que o cuidado de Deus faz com que a gente compreenda que, nessa história toda, esses 4 meninos têm o desafio de estarem no mundo e de não se contaminarem com o mundo, mas a principal coisa que norteia a nossa cosmovisão é como Deus é o providente libertador. Ele livra Daniel de uma situação constrangedora, lembra? Ele não tem liberdade para fazer o que ele quer, ele é cativo. Mas mesmo sendo cativo, ele pede, é atendido, ele faz um desafio, e esse desafio é impressionantemente impactante, e depois Nabucodonosor vai lá e os honra, dando a eles posições de destaque no reino. Mas eu não quero terminar falando só de como Daniel é espetacular. Porque se eu falar só como Daniel, Ananias, Misael e Azarias são jovens exemplares, eu estaria destacando mais Daniel do que o Deus de Daniel. Porque, na verdade, essa não é uma história para a gente se encantar só com Daniel. Essa é uma história para a gente se encantar com o Deus de Daniel. A história de Daniel é para apontar para o cuidado de Deus em nos livrar de males, quando a gente resolveu viver para Ele e amá-lo neste mundo. Tem a ver com o cuidado de Deus em nos livrar desses males. Inclusive, eu queria que você visse a história de Daniel como um ótimo exemplo, ou um antegosto, ou um vislumbrezinho da história do Salvador de Daniel. Ele era o jovem sem nenhum defeito, mas que não foi poupado, que precisou experimentar o juízo do rei. O Salvador de Daniel não foi preservado para que Daniel e você fossem preservados. O Salvador de Daniel é a oferta incontaminada, pura, para que você seja purificado. Você não é o puro da história. Eu preciso dizer isso com toda clareza e eu preciso terminar com isso. Você não é o puro da história. Lembra, Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela para purificá-la. Você não é a noiva de branco. Você é a noiva cheia de manchas. É o seu noivo que é alvo mais que a neve. É o seu noivo. Ele é o belo da história. É ele que desce triunfante. E você fala, como
Ele está lindo. Como Ele é lindo. É Ele. Ele é o jovem incontaminado. Ele é o perfeito da história, para que guarde você do mal, para que purifique você do mal. Então eu não quero que você leia Daniel só pensando em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero que você entenda que esses meninos são apenas um trailerzinho da história mais bonita que está por vir na Bíblia Sagrada. A história de Cristo Jesus. A história daquele que é incontaminado, que foi perfeito quando ele resolveu firmemente não se poluir com este mundo. Sabe por que eu termino com Cristo e não com Daniel? Porque se eu contasse só a história de Daniel, você ia dizer assim, puxa vida, o moleque tem 15 anos e é mais espetacular que eu. Mas a Bíblia não é sobre Daniel. A Bíblia é sobre o Deus de Daniel. E é o Deus de Daniel que tem que ser louvado. Porque todos nós já pisamos na lama e já sujamos nossos pés. Todos nós. Quando eu dei aqui alguns exemplos, e alguns acertaram vocês em cheio, é apenas para lembrar você de que todos nós somos contaminados por coisas deste mundo. Todos nós. Nosso desejo é voltar para Cristo e dizer assim, Senhor, nós não somos puros como teu filho Jesus. Nós não somos. A gente entra nesse mundo e a gente se suja nesse mundo. Eu gostaria que não fosse assim, mas é. A verdade é que é assim. Nós sempre nos sujamos nesse mundo. Por isso que a nossa oração tem que ser, faz os nossos olhos voltar para aquele que nunca se sujou. Que andou em meio a publicanos e meretrizes, mas nunca se poluiu. Nunca. Jamais. É para ele que eu tenho que olhar. Tenho que pedir perdão a ele. Porque ele é aquele que me purifica das contaminações mundanas. Não é Daniel. Daniel não é a palavra de salvação. Daniel é só um exemplo. A palavra de salvação é Jesus Cristo. É Ele que nos livra de contaminação. Então, se o Espírito de Deus te levou a se entristecer nessa manhã, porque tem algumas coisas na sua vida, na vida da sua família, que parecem mundanas, abaixa sua cabeça agora. Peça para Ele para que Cristo purifique você. Para que Cristo te leve a uma vida de pureza. Ó Deus bendito, Tu és o cuidador, o guardador do Teu povo. E se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos guardou de tantos males. Mas Pai, existem outras coisas que nós precisamos que o Senhor nos guarde. Até quando a gente parece impoluto, o salmista nos ensina a sermos libertos da soberba. Alguns de nós aqui se acham muito puros, Senhor, e isso é mal. Isso é mal. Nós todos temos sido de alguma forma contaminados neste mundo. Todos aqui carecemos da pureza que vem de Cristo. Nossa oração, portanto, é: ensina-nos a enxergar não só aquilo que é óbvio, Senhor. Ensina-nos a enxergar não só aquilo que é aparente, que até descrentes enxergam como sendo errado. Ajuda-nos a enxergar as coisas que só a Tua palavra abre os nossos olhos a ver. Molda a nossa visão, Senhor. Molda a nossa visão. De tal forma que busquemos pureza em todas as coisas que fazemos. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos suplicando pela obra de Jesus. Em nome dele. Amém.